Exercício 22. O exercício 22 diz o seguinte, né? Y igual a 1/4 de tangente de x menos π sobre 4. Beleza. Tangente de x já é o gráfico que está sendo mencionado aqui. Esse gráfico aí. Então, vou colocar ponto 1. A gente está enxergando aqui que é y igual a tangente de x. Aí ele está dizendo para mim aqui que eu vou ter, né, internamente falando, a gente tem tangente de x menos π sobre 4. E quando a gente tem esse fator, a gente vai ter que seguir essa regra aqui, ó. Y igual a f de x menos c. Desloca-se c unidades para a direita. Porque o x menos c está dentro da função. Beleza. Então, vamos analisar. Aqui, ó, a gente tem π sobre 2, correto? π sobre 4 seria aproximadamente aqui, pela escala do nosso gráfico. Então, o ponto que eu toco aqui, o zero de x, eu teria que estar tocando o π sobre 4 de x. Então, essa foi a primeira modificação do gráfico. Beleza. E então, agora, nesse traço 2, nós temos o seguinte gráfico. Y é igual a tangente de x menos π sobre 4. Ok. Porém, o gráfico está falando para mim mais uma coisa aqui. A função. Eu tenho 1/4 do lado de fora, fazendo a multiplicação da minha função completa, que simboliza para mim essa regra aqui, ó. 1 sobre c vezes f de x. E essa regra está dizendo o seguinte: contrai o gráfico vertical um fator c, que seria o fator de 1/4. Então, a gente vai pegar o gráfico e nós vamos contrair o gráfico esse fator, mantendo o ponto em que ele está presente, correto? Como é uma contração vertical, é apenas nesse sentido, então está aí o gráfico. E nesse trecho nós temos o gráfico, né, 1/4 da tangente de x menos π sobre 4. Ok? Vamos para o próximo. Eu tenho aqui y igual ao módulo de raiz de x menos 1, correto? Inicialmente nós temos aqui a função que é igual a raiz de x, que é essa aqui. E aí raiz de x menos 1. Agora a gente está falando de algo que está por fora da nossa função, que vai ser isso aqui, ó. Y é igual a raiz de x menos 1, que vai respeitar essa regra aqui, desloca-se 1 unidade para baixo. Então, nós vamos pegar o gráfico, deslocar 1 unidade para baixo. Agora, o nosso ponto está aqui em menos 1. Beleza. Só que aí nós temos uma base modular, né? A função está pedindo o módulo dos valores de x. Então, se a função está pedindo módulo, o que o módulo vai estabelecer para a gente? Que y, nessa situação, independente do valor aqui, não pode ter valores negativos, certo? E aí, quando a gente tem um módulo, a gente vai fazer uma reflexão com o eixo x, transmitindo a parte negativa para a parte positiva. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma junção e o gráfico na parte negativa, ele desaparece. E o gráfico agora fica com essa configuração, respeitando a função y igual ao módulo de raiz de x menos 1. Ok? Vamos para o próximo. Y igual ao módulo de cosseno de π x. Tentei fazer aqui o máximo que eu consegui o desenho do gráfico, né, de cosseno de x, mas como eu já falei, minha coordenação motora ela não permite que fique perfeitamente, mas deu para entender. E aí fala o seguinte: cosseno de πx, correto? Primeiro a gente está vendo o gráfico aqui, que é 1, que simboliza para nós y igual a cosseno de x, único e exclusivamente, correto?
E aí nós vamos analisar o segundo, que vai dizer cosseno de πx. O que está mostrando para mim aqui? É essa situação aqui, ó. F é igual a C vezes x, onde o C está sendo representado por π. E o que ele está falando para fazer? Contrai o gráfico horizontal com fator C. Então, nós vamos fazer a contração do gráfico. Se aqui nesse trecho aqui eu tenho 2π, se eu vou contrair o fator π, esse trecho aqui tem que vir para cá, correto? Porque eu tenho 2π. Se eu estou contraindo π, vai ficar somente π. Então, este trecho passa a vir para cá. E esse trecho passa a vir para cá. Beleza? Tem uma contração perfeita. Correto? Até aí tudo bem. Só que aí tem mais uma coisa aqui. O gráfico está falando para mim que é uma função modular. Ou seja, o cosseno de πx ele está envolto de um módulo. Então, como eu já falei, nós não podemos ter valores negativos para y. Então, o que vai acontecer? Eu não terei nenhuma parte do meu gráfico do lado de baixo. E elas vão ser totalmente reflexionadas para a parte, vou tentar fazer aqui, ficar bonitinho. De cima do gráfico. Porque elas foram flexionadas. Ok? Bom, galera, então é isso. Quem tiver alguma dúvida pode colocar nos comentários abaixo ou mandar um e-mail que está na descrição do vídeo. Beleza? Até a próxima.